Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. 1 Crônicas, capítulo 17. Se você já encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Não encontrei. Misericórdia ainda não encontrei. Não é fácil encontrar a 1 Crônicas, não. Só posso garantir a você que 1 Crônica fica antes de 2, porque tem 1ª e 2. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda, num tabernáculo. Então disse Natã a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Palavra bonita, né? Bonita ou não? Só que não é de Deus, é do homem. Isso é palavra de puxa-saco. Não é palavra de profeta, porque ele também não era considerado profeta. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás a casa para a minha habitação. Agora a coisa mudou. Primeira vez, Davi está na sua casa, e ele disse: Davi era um homem sensível. Davi era um homem apaixonado, cheio de paixão e de compaixão. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem sensível a Deus, ao eterno, ao absoluto. E ele disse: sucedeu que, habitando Davi na sua própria casa, na sua casa própria, casa de cedro, ele disse: eis que moro em casa de cedro, cedro do Líbano, coisa nobre. E a arca da aliança está numa tenda, num tabernáculo lá fora. Isto não é justo, isto não é correto. Um homem sensível às coisas de Deus. E ele contou isso para um homem, seu amigo, chamado Natã. Natã era amigo de Davi. Não era ainda, a primeira vez que você ouve falar a palavra Natã é aqui. Ele ainda não era profeta, talvez. Esse homem foi importante depois, porque Deus o levantou como um grande profeta. Ele foi o homem que botou o dedo no nariz de Davi, do rei, e disse: você é o cara, você é o homem pecador. Porém, naquela mesma noite, olha bem, antes o cara disse assim, olha o que Natã disse. Então disse Natã a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Faz tudo que está no teu coração. O coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. O Senhor é contigo. O Senhor está nessa empreitada. Às vezes nossos amigos, às vezes não nos ajudam, nossos amigos às vezes nos atrapalham, porque se Davi continuasse em frente, ia se dar muito mal. Amigos. Naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás a casa para a minha habitação. Tu não edificarás a casa para a minha habitação. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Dá-nos entendimento, Senhor. Abre nosso entendimento para entender a Tua palavra. Deus, dá-me a graça para falar aos meus irmãos, e os irmãos a graça de ouvir e de absorver e de discernir o que o Espírito quer nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha mensagem, se eu fosse dar um título, seria: o que fazer? O que fazer quando Deus diz não? O que eu faço, pastor, quando Deus diz não à minha oração? Quando Deus diz não às minhas intenções, às minhas motivações? Quando Deus me diz não, o que eu faço? Qual a minha atitude? Qual a minha reação? Uma pergunta: você acha que Deus diz não a alguém? Você acha que sim ou não? Você acha que Deus, o Senhor, pode dizer não? Ou ele é obrigado sempre a dizer sim? Às vezes na minha tolice, eu acho que Deus está obrigado a dizer sim às minhas orações, às minhas vontades, às minhas opiniões.
Eu acho que Deus tem que curar todos que eu oro. Eu acho que Deus tem que me abençoar, tem que suprir todas as minhas necessidades, que eu não posso passar privação, que eu não posso ter dor disso, dor daquilo, que Deus tem que me atender. Deus não é uma máquina que está à nossa disposição. Deus é o Senhor absoluto. Queridos, é pecado construir uma casa para o Senhor? Não. A minha mãe dizia, meu filho, não se iluda, de boas motivações, de boas intenções, o que é? Isso aí está cheio. O Davi teve uma intenção maravilhosa. Davi era um homem sensível a Deus, muito sensível a Deus e às coisas de Deus. Ele tinha 20 anos, aproximadamente, que ele era rei de Israel, 20 anos. Alcançou o auge da fama e do poder e do sucesso. Davi havia chegado longe demais, em todas as áreas, havia dominado toda a vizinhança, tudo estava indo maravilhosamente. Davi tinha cerca de 50 anos nessa altura, antes daquele pecado com Batseba, não tinha acontecido isso. Davi estava muito bem, havia construído a sua casa de cedro, seu palácio para ele morar, e ele está lá sentado e diz, poxa, não é justo, não é correto, que eu, um pastorzinho de Belém, more numa casa tão linda, tão boa, tão maravilhosa, e a arca da presença, da aliança de Deus está numa tenda, num tabernáculo, numa cabana. Isso não é justo. Nós vamos levantar uma casa para Deus, para Deus. Então a intenção era a melhor possível. Era o melhor possível, porque era um homem sensível a Deus, um homem apaixonado por Deus. Mas essa não era um plano de Deus para ele. Ouça o que eu quero dizer, nem todos os homens são construtores de templo. Deus não chamou todo mundo para construir templo, para construir casa. Deus não chamou. Tem homens maravilhosos, ungidos, homens cheios da graça de Deus, que nunca construiu nenhum barraco, e não vão construir nunca, porque Deus não chamou para construir templo. Isso não tem nenhuma diferença. Deus não chamou Davi para ser construtor, Deus chamou Davi para ser príncipe de Israel, para ser a lâmpada de Israel, para ser o rei de Israel, para dominar e governar e abençoar a nação de Israel, tirar a nação de Israel lá do poço, lá do buraco, e botar no principal lugar. Foi um dos maiores reis de Israel. Deus nos chamou para ser construtor de templo. Irmãos, nessa nossa jornada, na minha e na sua caminhada, nós vamos aprender qual é a direção de Deus para a minha vida, o que Deus está querendo de mim, querendo de você, querendo de nós, o que Deus quer dessa igreja. Nós não podemos e não devemos ser francos atiradores na vida. Davi, não é pecado construir templo, não era erro, e quando Deus disse, não, tu não edificarás casa para mim, tu não edificarás, vai lá, profeta Natan, diga a Davi que ele não vai construir casa para mim. Deus não estava bravo com Davi, Deus não estava chateado com Davi. Davi não estava errado, Deus estava dando direção a Davi, direcionamento a Davi. Isso não é, Deus não estava chateado com Davi, Deus não estava aborrecido com Davi, Davi não estava em pecado. Isso não é pecado construir templo, mas Deus disse não, porque Deus estava dando direção, e eu preciso de direção. Às vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não são pecado, mas também não é a vontade de Deus, não é plano de Deus para mim nem para você. O que fazer, pastor, quando Deus diz não às minhas vontades? Há um velho hino da igreja antiga, que você não canta mais hoje, que dizia assim, mais ou menos assim. Quando Deus toma ou quando Deus dá, demonstra o amor do Pai. É o velho hino cristão. Quem lembra desse hino? Que diz assim, quando Deus dá ou quando Deus tira, demonstra amor do Pai.
demonstra amor. Como é difícil cantar. A primeira parte é muito fácil, quando Deus dá saúde, quando Deus dá um casamento lindo, maravilhoso, um homem maravilhoso, uma mulher linda e maravilhosa, quando Deus abençoa de cá e de lá, isso demonstra amor do Pai. Mas quando Deus tira, como não é mole não, querido, quando Deus tira, cantar que demonstra amor do Pai, como é difícil. Mas para Deus, e quando eu quero afirmar aos irmãos que eu acredito nessa mensagem autêntica deste hino, quando Deus dá ou quando Deus tira, não faz diferença, demonstra amor do Pai, porque Deus sempre sabe o que é melhor para mim e para você, meu irmão, neste mundo. Deus tem o melhor para nós, e tirando ou colocando, Deus está dando o melhor dele para mim e para você. Sim ou não? Glórias a Deus, glórias a Deus. Como é difícil cantar quando Deus tira. Jó, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, Deus deu, e Deus o que fez? Tomou. Deus deu, e Deus tomou. E como é que ele completa? Bendito seja o nome do Senhor. E Jó, meu irmão, estava agora numa situação terrível, houve uma desgraça, perdeu todo o seu gado, houve outra desgraça, a sua casa, veio um vento, um tufão, levou a casa dele, ficou sem nada, e tal, e morreu todo, só não morreu a mulher dele, e a mulher dele não era gente boa, não, mas tudo bem, aí ele disse, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu queria ler com você uma porção da Bíblia, só para reforçar isto, que para Deus dar e tirar. No livro do Abacuque, vamos ver se a gente encontra esse Abacuque. Se você encontrar primeiro do que eu, você pode até ler para mim. Capítulo 1, versículo 1. A sentença revelada ao profeta Abacuque, ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Já aconteceu isso com você ou nunca aconteceu? O profeta, e é homem de Deus, irmão, santo de Deus, profeta de Deus, não é um profeta qualquer não, ele diz, até quando, Senhor, clamarei a ti, tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Você já viu na mão de um bandido, assaltante, o cara com a arma lá, e você gritando, e o cara levando seus pertences. Gritarás e tu não salvarás. Porque me mostra iniquidade, e me faz ver a opressão. Senhor, por que sou eu? Tu me mostra o pecado do Brasil, dos brasileiros, a corrupção generalizada, e me mostra a opressão, me faz ver a opressão. Pois destruição e violência estão diante de mim, a contenda, litígios se suscitam. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os perversos cercam o justo e a justiça é torcida. Isso traz alguma memória a você do quadro presente que acontece hoje no Brasil? Tem alguma coisa a ver? Está repetindo a coisa? Está, irmão. Ele disse, Senhor, por que tu não me faz ver? Porque o profeta tinha olhos para ver a violência, a maldade, a malícia, a roubareia. Porque tem gente aí, irmão, que não está nem aí. Tem gente que quanto pior, melhor. Tem gente que é igual a abutre, vive de coisa podre, de podridão. Mas o profeta sentia que ele estava só. Aí ele diz assim, se nós chegarmos no capítulo 3, versículo acho que é onde que ele disse, aí, capítulo 3, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Qual o versículo? 3, 12. Ele diz, 12 não é, do 3. Do capítulo quanto? 3. 17. 17? 17.
Aí ele está falando do caos, da miséria que se estabeleceu na nação de Israel, da injustiça social, da miséria, do clamor. E ele disse assim: mas, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, ainda que a sua despensa só tem água, não tem mais nada, acabou, nem arroz nem feijão. Você acha que tem gente assim no Brasil, passando? Tem. Os campos não produzem, irmão. Nós não temos o campo, mas nós temos uma despensa. Nós temos um armário onde guardamos arroz, feijão, farinha e macarrão. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que fazer, irmão, quando Deus diz não? Não, tu não edificarás casa para mim. Vai lá, Natã, e diga a Davi que ele não vai construir. Ele não foi chamado para construir. Deus não deu justificação, mas eu que estou botando essa justificação. Deus não foi chamado para isso, mas Deus não justifica. Deus não tem que justificar. Deus diz não ou sim e acabou. Deus não fica dando explicação, não. Pelo menos para mim nunca deu, não. Se dá para você. Se ele está obrigado a dar explicações a você, é outros casos, mas não está. O profeta Abacuque estava vivendo um tempo difícil, mas ele diz: poxa, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que as ovelhas não produzam, que não há gado, que não tem leite, não tem comida, eu confiarei no Senhor, eu me exaltarei no Senhor. O que fazer, irmãos, quando não há o que fazer? O que fazer? O que fazer? Queridos, Davi é ungido rei, um homem de Deus, um homem de sucesso, um homem absoluto, um homem que chegou ao topo da montanha. O que ele fez, Davi? O que fez Davi quando Deus disse não e recebeu a mensagem do profeta, recebeu a mensagem pela boca do profeta Natã? O que foi que ele fez? Você sabe? Vamos ler? Versículo 16. Se você está com a sua Bíblia aberta, em 1 Crônica, versículo 16, vamos ver o que fez o homem. E se o que eu devo fazer, o que o irmão deve fazer. Então entrou Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Tu me tem tratado, Senhor, como se eu fosse uma pessoa ilustre, mas eu sou um menino, pastor de ovelha, lá de Belém, filho de gente pobre, mas tu me tratas como um ilustre, Senhor. Que mais poderá dizer Davi acerca da honra feita a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, para tornar notórios todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti. Olha que coisa linda que Davi, na sua ação de graças de Davi. Davi entra na casa de Deus. Aonde que ficava a casa de Deus? Não era uma casa linda como essa, era um tabernáculo, era a tenda onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá fora, numa tenda, num tabernáculo, numa cabana. Ele entra e senta como uma criança. Ele agora se prostra como o rei, o maioral, o general dos generais. Ele senta diante da casa do Senhor e ele diz: Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor, para o Senhor ter me trazido até aqui, me fazer príncipe de Israel, me dar toda essa glória, me usaste, ó Deus, como um guerreiro, como um soldado, para comandar milhares de homens e ganhar vitória sobre todo e chegar aonde cheguei, Senhor. Quem sou eu, Senhor? E ele começa a exaltar o Senhor, exaltar com ações de graça. E ele diz mais: Senhor, ninguém há semelhante a ti.
Não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo de Israel? Olha aqui, essa expressão é linda, merecia um estudo, só o irmão Daniel e os professores que vão dar aí. Quem há como teu povo Israel, entre gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para o teu povo, fazer de ti mesmo o teu nome. Esta gente grande, tremendas coisas derramando as nações diante do teu povo, e remistes o Egito. E aí vai, irmão, vale a pena você em casa ler isso aqui devagar, com bastante atenção, palavra por palavra. Quem há, Senhor, como teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para o teu povo, para fazer desse povo um povo teu, nação tua. Tiraste do Egito. Tu tens abençoado, glória a Deus. O Davi se ajoelhou como uma criança, agora era o rei, não era um menino, era um homem de 50 anos que se ajoelha, que se prostra, que se põe diante de Deus e rende graças ao Senhor e exalta o nome do Senhor e glorifica o nome do Senhor. Quando Deus disse não para ele, tu não vais construir templo, tu não vais construir casa, não é você não foi chamado para isto. Em outras palavras, Deus estava dizendo, você não foi chamado, você é lâmpada de Israel, você é guerreiro, você é soldado, você é um general, você é um príncipe de Israel, você não é construtor de casa, você é príncipe. E aí Davi começa a exaltar, dizendo, Senhor, eu estava lá atrás daquelas ovelhas, assim, e foi lá que o Senhor me viu, foi lá que o Senhor me contemplou e me trouxe até aqui, e me abençoou, e me tornei um rei, o maior rei de Israel, Davi. E Deus havia dito a ele, olha, você não vai construir, mas de ti vai sair aquele que vai construir uma casa para mim, Salomão. Deus fez promessa dizendo, você não vai construir porque você tem as mãos sujas de sangue, você é soldado, você é guerreiro, mas o seu filho Salomão vai edificar uma casa para mim. Queridos, Deus tem o direito de dizer não. Deus tem todo o direito de dizer não. Deus pode dizer não a mim e a você. Amém, querido? Deus tem o direito de dizer não a mim e dizer não a você. Por que Deus disse não a Davi? Porque Deus disse não a Davi? A resposta é simples. Porque nem todos os homens foram chamados para construir templo. Nem todos os homens foram chamados para construir templo. Não. Nem todos os homens foram chamados para cantar. Eu não fui chamado para cantar. Eu não fui chamado por opção de coisas. Nós temos que saber para que nós estamos sendo chamados. Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Glórias a Deus. Às vezes, irmãos, nem todo mundo foi chamado para construir casa, para construir templo, para ser pregador, para ser isso e aquilo, mas todos nós fomos chamados para fazer duas coisas, principalmente. Ser fiel a Deus e obediente a Deus. Você foi chamado para ser fiel, chamado para ser obediente, todos nós fomos, mas para fazer isso aqui, tem gente que não é chamado para cantar, outro não é chamado para ser diácono, o dom dele é outro dom. Irmãos, quando Deus não te chamar, não se meta, mas quando Deus chamar, vá em frente, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te abençoo. Amém? Quando Deus disser não, vai fazer o que Davi fez, vai sentar diante do Senhor, não para reclamar, não para murmurar, mas para agradecer a Deus. Deus já havia abençoado Davi demais, ele disse, Senhor, eu sou grato, Senhor, eu não sou ninguém, eu sou de uma família paupérrima, que saí de lá atrás das ovelhas, tu me trouxeste até aqui, Senhor, glórias a ti, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu tens me abençoado a mim e a minha família e a minha geração, tu disseste, Senhor, que eu vou ser rei para sempre. E a estrela de Davi está hoje na bandeira de Israel. Quando olha para a primeira coisa que você vê, o que é a estrela de Davi? O rei Davi está lá. Irmãos, saibamos ouvir o sim e saibamos dizer não. Eu quero terminar com essa frase.
quando Deus nos dá, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Prova o amor de Deus. Amém? Deus não está obrigado sempre a dar. Às vezes Deus nos diz não para nos educar, para nos corrigir, para o nosso bem. Vamos ficar de pé? Eu quero encerrar aqui. Glória a Deus. O que fazer quando Deus diz não? O que fazer quando Deus não nos atende? Vai para a presença de Deus, põe-se diante do Eterno, diga: Deus, eu estou aqui, a Ti toda a glória, toda a honra. Meu Deus e meu Pai, temos trazido essa palavra, Senhor, porque Deus, o Eterno, o Deus a quem nós servimos, o Deus da Bíblia é um Deus que é soberano em todas as coisas, é um Deus que às vezes tudo que nos dá é para a sua glória, é para a sua honra. Tudo que Deus deixa de dar é para o nosso bem, prova amor do Pai. O amor do Pai também é quando Deus diz não, quando Deus nos corrige, quando Deus também nos açoita, é também amor do Pai. Deus, Pai, querido e santo, que nós possamos entender essa palavra, discernir essa palavra, e fazermos como fez Davi. Fazer como fez Davi, ao ter a negação, queria fazer coisa certa, coisa boa, coisa justa, coisa direita, mas Deus disse não, porque Deus tinha outras coisas para ele fazer. Pai querido, Davi foi para a casa do Senhor, ficou diante do Senhor em gratidão a Deus, louvando pelo muito que Deus já havia feito na vida dele. Pai Santo, que nós possamos ter essa atitude de pessoas amadurecidas, de pessoas crescidas, de homens e mulheres crescidas. Pai, tem misericórdia daqueles que estão com raiva de Deus, que brigaram com Deus e por isso nem estão mais na igreja, achando que Deus não ouve, que Deus não existe, que Deus está longe, que Deus foi ingrato, por isso abandonou a igreja, Pai. Tem misericórdia, abandonou o evangelho, abandonou os momentos de oração e de gratidão. Pai querido, tem misericórdia dessas pessoas, que lá onde elas estão sejam tocadas e alcançadas com a mensagem, pelo Espírito Santo de Deus. Pai, leva-nos em paz de volta aos nossos lares, dê-nos um dia na Tua presença, abençoa meus irmãos. Deus, Tu sabes a necessidade de cada um aqui. Pai, eu não tenho como suprir essas necessidades, mas o Deus misericordioso e bom, eu intercedo em favor de cada um, pedindo que o Senhor guarde, nos livre do mal, que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas, e que quando nós voltarmos e entrarmos na nossa casa, nós possamos levar o bom perfume, o bom cheiro de Cristo para a nossa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém, diga glória a Deus, diga louvado seja o Senhor. Aleluia, meu irmão, meu abraço, até logo mais.